Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de fevereiro de 2025, nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025. Vou iniciar a reunião relembrando a nossa agenda, vou compartilhar a tela, peço só um minuto. Acredito que já estejam vendo a tela. Então, vamos abrir aqui o segundo dia da reunião do PMO com a apresentação da análise das condições hidrológicas. Desculpa aqui, só um segundinho. Análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo, logo após a abertura e considerações iniciais. Faremos, então, uma pausa de 5 minutos após esta apresentação e retornaremos com as respostas a eventuais questionamentos. E, no próximo bloco, teremos a apresentação dos resultados do PMO de fevereiro de 2025. Teremos mais um intervalo para o envio de perguntas e logo após faremos o encerramento dos trabalhos desse PMO, previsto para as 10h30 de hoje, com o compartilhamento da ata da reunião. É, Antes de iniciarmos, eu vou parar aqui o compartilhamento. Antes de iniciarmos a primeira apresentação, nós temos dois avisos a fazer. Inicialmente, eu vou passar a palavra ao Eros, da programação diária, para retificar uma resposta que demos ontem, uma pergunta recebida. Então, vou aqui reler a pergunta. A pergunta foi enviada pelo Fernando Papas, da ABIAP, e o questionamento foi o seguinte: quando afirmaram que foi utilizada a geração termoelétrica flexível no dia 24 de janeiro, se referem às térmicas que ofertaram flexibilidade de acordo com a portaria MME número 88 de 2024? Essa foi a dúvida do Fernando Papas, Eros. Eu gostaria que você fizesse aqui a retificação. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos e todas. Fernando, a gente gostaria de retificar, é, confirmar, né, na etapa de programação não houve acionamento realmente da portaria 88. Porém, em tempo real, né, a gente ontem informou que teve acionamento, porém não houve, né, não houve acionamento pelo tempo real de portaria 88. A gente gostaria de retificar essa informação. As térmicas acionadas foram as térmicas rápidas, para poder atender rapidamente, né, a contingência no sistema. Então, o tempo real não lançou mão da portaria 88. Obrigado, Dani. Devolvo a palavra. Bom dia novamente. Peço desculpas, tivemos aqui um problema técnico aqui na minha conexão. Eu vou repetir o segundo aviso que eu estava fazendo aqui enquanto a minha conexão travou. O aviso que eu tenho a passar é sobre a previsão de retorno do bipolo Xingu Terminal Rio, um assunto que nós conversamos ontem aqui na reunião do PMO. Ontem à noite, as equipes do agente responsável por essa linha de transmissão, eles informaram, entraram em contato com o tempo real, informaram a previsão de retorno para o dia 6 de fevereiro, formalizaram isso no sistema de gestão de intervenções na rede. Portanto, né, essa é a nova data, nova expectativa do agente para o retorno dessa linha, já até respondendo algumas dúvidas, né, que a gente não pôde responder ontem, porque não tínhamos ainda essa informação, passando então aí para todos. E lembrando que essa informação será considerada pelas equipes aqui no processo, né, do processo do PMO a partir da programação diária, né, com a informação que chegou ontem à noite, ela passa a ser considerada aí na próxima rodada do DCEM, no próximo dia disponível. Para a rodada do PMO no curto prazo, no DECOMP, ela não foi considerada, porque chegou fora do horário previsto aqui para o procedimento de rede. Lembrando que o procedimento de rede recém-aprovado, no submódulo 4.3, a data limite para recebimento de informações se encerra, no caso de PMO, ao meio-dia e no caso de revisões semanais, às 2 da tarde. Portanto, essa informação chegou ontem à noite, será considerada na próxima revisão ou na programação, na etapa de programação seguinte, que é a programação diária. Esses eram os avisos que eu tinha a passar. Peço desculpas aí novamente pela interrupção aqui na falha, mas acredito que agora já estamos com a transmissão ok. Então, para começar as apresentações de hoje, eu passo a palavra ao Carlo, só um segundinho, para fazer a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Bom dia, Carlo.
Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos assistem. Vou iniciar aqui então o compartilhamento de tela. Certo. Então, para a previsão de afluência de curto prazo de fevereiro e março de 2025. Começando pelo subsistema Sudeste e comentando a previsão de vazões realizada para janeiro de 2025. Então, previsão realizada inicialmente no PMO previu cerca de 103% da MLT de ENA para o subsistema Sudeste. Ao longo do mês, essa previsão foi flutuando entre 92% e até 107%, e acabou fechando aqui com o mês estimado em 96% da MLT, correspondendo então ao 41º menor do histórico de janeiro para esse subsistema. Já com relação às previsões para fevereiro, temos então a previsão em cerca de 95% da MLT, que corresponde também ao 41º menor do histórico para fevereiro. Agora, então, entrando na previsão das bacias que compõem o subsistema, então a gente tem aqui a previsão para a bacia do Rio Grande, partindo então de aproximadamente 101%, 61% da MLT, com a previsão indicando um grande aumento nas afluências nessa bacia e o fechamento previsto ficando então em 91% da MLT. Bacia do Rio Paranaíba também um comportamento semelhante, previsão indicando esse aumento das afluências na próxima semana, seguido de redução, com a previsão de fechamento ficando em 97% da MLT. Tietê com a previsão indicando um aumento também para a próxima semana, seguido de uma diminuição, e o fechamento do mês para essa bacia ficando em 118% da MLT. Paranapanema com comportamento semelhante, previsão já indicando esse aumento, seguido de uma diminuição, com a previsão de fechamento em 110% da MLT. E aqui por último temos a bacia do Paraná, seguindo o comportamento das demais bacias do subsistema, então com a previsão indicando esse aumento significativo para a próxima semana, seguido de uma diminuição. Fechamento para essa bacia ficando em 92% da MLT. Seguindo para o subsistema sul, com as previsões feitas aqui durante o mês de janeiro, então o PMO havia sido previsto o fechamento em 79% da MLT, que foi variando de 67 até o máximo foi o próprio PMO, e o fechamento estimado agora é de 71% da MLT, correspondendo ao 37º menor do histórico de janeiro. Com relação à previsão para fevereiro de 2025, o subsistema sul tem previsão de fechamento em cerca de 80% da MLT, então um leve aumento nas afluências aqui desse subsistema. Esses 80% correspondem ao 42º menor do histórico de fevereiro para esse subsistema. Aqui temos então as previsões da bacia do Rio Iguaçu, com uma indicação de um leve aumento nas afluências, com o fechamento ficando um pouco acima da média de longo termo para esse mês, então 106% para a bacia do Rio Iguaçu. E o Uruguai também indicando um leve aumento nas afluências, um aumento progressivo, e a previsão de fechamento fica em 47% da MLT. Para o subsistema Nordeste, com as previsões de janeiro, temos a variação que vai de 101% da MLT, o mínimo previsto aqui na revisão 2 do PMO para esse mês. Então, o fechamento estimado acaba ficando um pouco acima, 102%, bem próximo da média, correspondendo ao 47º maior do histórico de janeiro para esse subsistema. Com relação a fevereiro, as previsões indicam uma diminuição nas afluências durante esse mês, com o fechamento ficando em 86% da MLT, correspondendo então ao 36º menor do histórico de fevereiro. Então aqui a bacia do Rio São Francisco,
seguindo o mesmo padrão ali apresentado para o subsistema Nordeste, previsões indicando a redução nas afluências na bacia, com a previsão de fechamento ficando em 87% da MLT. Para o subsistema Norte, então, janeiro, as previsões elas variaram entre 105%, o menor valor na revisão 4, até 131% na revisão 2. O fechamento estimado agora desse mês fica em 108% e configura o 35º maior do histórico para janeiro. Então, com relação ao mês de fevereiro, as previsões indicam um aumento nas afluências, seguido de uma manutenção desse patamar atingido aqui de em torno de 25 mil megawatts médio, correspondendo então a um fechamento de 110% da MLT, e por sua vez corresponde ao 34º maior do histórico de fevereiro. Bacia do Tocantins indicando um grande aumento nas afluências aqui na próxima semana, seguido de uma diminuição nas semanas seguintes. Previsão de fechamento para essa bacia ficando em 97% da MLT. Então, agora passando a um resumo para a previsão mensal aqui para as bacias que compõem o SIM. Em sua maioria, as bacias se encontram entre 80% e 120% da MLT, com bacias como o Uruguai, o Jequitinhonha, Mucuri, ficando então abaixo de 40% da MLT. E, por outro lado, bacias como Xingu, Santo Antônio de Jari e Araguari, com previsões entre 120% e 160% da MLT. Então, aqui temos a evolução semanal das previsões feitas aqui para o mês de fevereiro, começando então aqui pelo subsistema Nordeste, cuja previsão indica essa diminuição progressiva das condições ao longo do mês. Já para o subsistema Sudeste, partindo então na primeira semana em 121, diminuindo para esse patamar entre 82% e 87% da MLT. O subsistema Sul saindo de 62% na primeira semana e finalizando então a última semana com 91% da MLT. O subsistema Norte tem uma leve diminuição, começando em 115 e terminando a última semana com 92% da MLT para essa semana. Com relação ao modelo GVASP, então, a partir da previsão realizada para o mês de fevereiro, foram gerados cenários para o mês de março de 2025, considerando 50 mil ruídos agregados em 143 aberturas. Para o subsistema Sudeste, verificamos que a maior concentração de cenários aqui para o mês de março ficam entre 70% e 110% da MLT aqui para o mês de março, com uma distribuição menor para os outros patamares apresentados aqui nesse gráfico. No subsistema Sul, já temos uma distribuição um pouco mais uniforme, mas destacando que a maioria dos cenários aqui ficando abaixo de 90% da MLT. Então, previsão indicando predominantemente um Sul em março abaixo da média. Então, aqui para o subsistema Nordeste, também a maior parte da previsão indicando a maioria dos cenários abaixo da média, ou seja, abaixo dessa faixa de 90% da MLT. E para o subsistema Norte, uma grande concentração de cenários aqui na faixa entre 110 e 90% da MLT, mais da metade aqui dos cenários nesse patamar, e também podendo se destacar o patamar entre 110 e 130% da MLT, cerca de 34,5% do cenário. Então, encerrando essa parte das ações de curto prazo, passando agora para o estudo prospectivo com a utilização do modelo SMAP e o cenário de precipitação do CFS, visando então um horizonte de 6 meses à frente. Temos aqui o subsistema Sudeste, então um destaque dessa mancha de cenários seria que a mediana desses cenários ela está é, praticamente todo o período abaixo da média de longo termo para esse subsistema, incluindo os quartis obtidos aqui a partir dessa distribuição.
Para o subsistema sul, essa mediana já vai viajando mais ao redor da média de longo termo, então com cenários com uma boa variação ao longo desses 6 meses avaliados. No subsistema nordeste, partimos então de um ponto acima da MLT, mas a previsão indica essa redução nas afluências do subsistema, ficando então a maior parte dos cenários até a partir aqui de abril, maio, abaixo da média de longo termo. Para o subsistema norte, a mediana do cenário já a partir de fevereiro, indicando uma previsão abaixo da média de longo termo, ah, e uma boa distribuição de cenários também já a partir aqui de entre março e abril. Então aqui o sim, seguindo mais ou menos o comportamento apresentado nos subsistemas anteriores, com a mediana dos cenários ficando abaixo da MLT ao longo de todo o horizonte avaliado. Então, aqui trazendo um resumo para esse estudo apresentado de fevereiro a julho, temos então todos os subsistemas e sim abaixo da MLT aqui no primeiro quartil, igualmente aqui para a mediana, e considerando a média do terceiro quartil, temos apenas o sul nessa faixa acima da média. Então, com isso eu encerro a apresentação aqui da previsão de vazões e devolvo a palavra para você, Dani. Muito obrigada, Carlos, pela apresentação. E agora vamos ao intervalo, de cerca de 5 minutos, e retornaremos logo mais. Bom dia novamente a todos que nos acompanham nesse segundo dia da reunião do PMO de fevereiro de 2025. Vou iniciar aqui a leitura das dúvidas que nós recebemos no chat da transmissão. A primeira delas foi enviada pela Camila Novak, da CTG, uma dúvida relacionada até aos processos da CCE, mas a CCE gentilmente aqui nos forneceu a explicação para esclarecer sua dúvida, Camila. A dúvida foi a seguinte: prezados, bom dia. Fiquei com uma dúvida em relação às apresentações de ontem. Entendi que, se a intervenção for inferior a um mês, ela é considerada conjuntural e não impacta a formação de preço, embora o agente possa atualizar o SGI. No entanto, caso essas atualizações resultem em um prazo que inicialmente era menor que um mês, mas posteriormente se estenda para um período superior a um mês, como isso afetaria a formação de preço? Ela agradece aqui desde já pelo esclarecimento. Camila, o esclarecimento que nós obtivemos aqui com a CCE é que, conforme até mencionado na reunião de ontem, a avaliação se uma manutenção tem uma duração maior que um mês ocorre apenas nos momentos de PMO, quando são definidos esses limites né, estruturais. Sendo assim, caso essa manutenção passe a ter uma duração maior que um mês, depois de a gente já ter rodado o PMO, ela só passará a ser considerada pela CCE a partir do PMO seguinte, e ainda apenas se no PMO seguinte ela ainda tiver essa duração maior do que um mês, vamos supor que passe para 3, 4 meses, aí sim, a partir do PMO seguinte, ela passa a ser considerada na formação de preço. Esse foi o esclarecimento que nós recebemos aqui pela CCE, agradecemos aí mais uma vez a participação da CCE, e em relação a, aos processos, aos procedimentos, a gente já esclareceu aqui antigamente, mas ontem também, então apenas retificando, se ela tem se a intervenção tem uma restrição que dura mais de um mês, ela entra nos limites conjunturais, e, consequentemente, na representação dos modelos New Wave e Decomp, menor que um mês, ela entra apenas nas restrições conjunturais. Passando aqui para a próxima pergunta, foi do Eduardo Fonseca, da CGN. Prezados, bom dia. No início da transmissão foi informado alguns comunicados. Ele pediu que a gente repetisse esses comunicados porque ele teve uma oscilação na transmissão. Eduardo, bom dia. Nós temos, assim, até eu ia compartilhar aqui no final da reunião, toda a reunião é gravada e é disponibilizada no site do ONS, no YouTube, né, no canal do YouTube do ONS, pode assistir as apresentações completas, tanto disponibilizado, o material disponibilizado, como as gravações. De qualquer forma, nós pedimos aqui ao Eros que retornasse aqui à sala para fazer o esclarecimento sobre a dúvida, sobre uma retificação de um questionamento enviado ontem. Então, o primeiro esclarecimento foi esse do Eros. Vou passar de novo a palavra para ele. Eros, bom dia novamente. Bom dia, Eduardo. A gente fez uma retificação de uma resposta dada ontem com relação ao acionamento da portaria 88, em tempo real.
Então, a gente retificou que não houve acionamento da portaria 88 em tempo real. Dani, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigada, Eros. E agora, o outro esclarecimento que, Eduardo, eu gostaria de saber, também se correlaciona à dúvida da Luciana Colette, da Agência Estado, e a dúvida dela é, pode repetir, bom dia, pode repetir a previsão de retomada do bipolo Xingu Terminal Rio, por favor? Então, o segundo aviso que foi passado aqui hoje pela manhã foi justamente sobre a informação do agente de postergação do término dessa intervenção no Bipolo Xingu Terminal Rio para o dia 6 de fevereiro. Então, esse foi o segundo aviso que eu passei, e já, portanto, já respondendo aqui a Luciana e também a dúvida aqui do Eduardo. Agora passamos, então, às apresentações, retomamos aqui as apresentações previstas, no caso, agora é a última apresentação, a apresentação dos resultados do PMO de fevereiro de 2025, e para isso eu passo a palavra ao João Pedro. Bom dia, João. Bom dia, Daniele. Vou compartilhar aqui minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo normalmente. Então, bom dia a todas e todos que nos acompanham nesse segundo dia de reunião do PMO de fevereiro de 2025. Trago aqui os resultados do PMO de fevereiro. Nosso sumário da apresentação de hoje traz aqui sessões falando de previsão de ENA e de carga, resultados de CMO, armazenamento, fluxos no intercâmbio, expectativa de despacho térmico, comando antecipado para as usinas AGNL e fechando a apresentação com informações adicionais da gerência de programação mensal. Então, começando com as previsões de ENA e carga, como foi apresentado agora pelo Carlos, da Gerência de Recursos Hídricos, nós temos aqui para referência os valores de ENA, utilizados no estudo nessa parte superior do slide. E também, para referência, nós trazemos na parte inferior os valores da previsão de carga, que foram apresentados ontem, para cada semana do estudo, e também para o primeiro mês, com 86,4 gigas médios de carga para o SIM, representando uma variação de 3,7 em relação ao ano passado. Passando agora para os resultados do estudo, começando com o CMO e armazenamento, os CMOs do primeiro mês de estudo podem ser vistos aqui na esquerda. Então, para esse PMO, nós observamos CMOs na casa dos R$ 60, aqui na primeira semana operativa, para o Sudeste Centro-Oeste e para o Sul, permanecendo nulos os CMOs para o Nordeste e Norte. Com exceção aqui da última semana operativa, em que nós tivemos CMOs de R$ 39,51 para o Norte e Nordeste. Lembrando sempre que esses valores naturalmente serão atualizados e revistos a cada revisão desse PMO de fevereiro. Aqui na parte da direita, nós temos os armazenamentos nos subsistemas ao longo dos estágios. Então, conforme eu apresentei ontem, o SIM parte de 64,3% de energia armazenada, segundo os dados de níveis de partida declarados pelos agentes, e o Decomp nos mostra que nós temos a expectativa de chegar a 75,8% de armazenamento ao final de fevereiro, o que nos indica uma tendência de subida nos armazenamentos para esse mês em todos os subsistemas. Agora passamos para os fluxos de intercâmbio observados no estudo. Essa tabela da esquerda mostra todos os valores dos fluxos nos intercâmbios para o primeiro mês do estudo, e o mapa da direita traz o atingimento dos limites observados apenas para a primeira semana. Então, para essa primeira semana, no patamar de carga pesada, nós observamos o atingimento do limite de intercâmbio do Bipolo de Belo Monte, a FNESE, aqui FNESE, desculpa, eu tinha colocado aqui errado. Na verdade, é o FNS. E também temos o limite conjuntural do FNS mais FNES aqui nessa parte de baixo. No patamar de carga média, nós tivemos o atingimento do limite conjuntural do bipolo, FNS, FNS, FNES e FNS mais FNES, além do RSU aqui na parte de baixo. Já no patamar de carga leve, nós tivemos o atingimento do limite conjuntural do bipolo, FNS e FNS mais FNS. Agora nós trazemos os resultados do despacho térmico e do comando antecipado das usinas AGNL. Começando pelo despacho térmico comandado pelo Decomp para a primeira semana operativa no gráfico da esquerda, nós observamos que o despacho térmico se deu fundamentalmente por inflexibilidade declarada pelos agentes, vista aqui nessa cor verde escuro, havendo também despacho por restrição elétrica no norte, na cor bege, sem despacho por ordem de mérito.
Para o SIM, nós temos um despacho total previsto de 4.744 megawatts médios para essa primeira semana operativa, sendo 6 por restrição elétrica e 4.738 por inflexibilidade, distribuídos entre os subsistemas, como mostra a tabela e o gráfico aqui na esquerda do slide. Para as demais semanas, os valores de geração térmica se encontram nessa tabela da direita. Aproveitamos para ressaltar sempre que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo Decomp são apenas indicativos, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Agora nós trazemos a expectativa de despacho térmico para os 2 meses de estudo, fevereiro e março, em atendimento à portaria 62 do MME. Então, nesses gráficos do slide, as linhas indicam o despacho térmico para os estágios determinísticos do estudo, e para o segundo mês nós temos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários. Então, trazemos a distribuição dos despachos térmicos pelo Decomp por meio dos gráficos de boxplot. Então, conforme mencionei, comandamos nesse PMO de fevereiro o despacho térmico praticamente por inflexibilidade declarada pelos agentes no primeiro mês de estudo. Então, a expectativa do despacho térmico para esse primeiro mês se reduz basicamente à declaração dos agentes, nos levando aos mesmos gráficos de inflexibilidade que eu apresentei ontem. Então, recapitulando rapidamente, os destaques ficam por conta do Sul, em que nós tivemos valores maiores de inflexibilidade na semana 1, por conta das declarações de Jorge Lacerda A2, B e C e Pampa Sul, que mantém a inflexibilidade de 300 até o final das semanas operativas. E também para o Norte, em que nós tivemos declaração maior para a primeira semana operativa, para os UTEs Maranhão 3, 4 e 5, Nova Venécia 2, Parnaíba 4 e 5. Já para o segundo mês, considerando os cenários que eu mencionei, nós temos alguns outliers trazendo despacho térmico. Então, para o Sudeste e Centro-Oeste, nós temos cenários que indicam despacho térmico total entre 2.799 e 2.849, com valor esperado de cerca de 2.800 megawatts médios. Para o Sul, nós temos cenários entre 2 megawatts médios e 349, com valor esperado de 48,2. Para o Nordeste, todos os cenários indicam despacho térmico apenas por inflexibilidade, de 7,5 gigas médios. E para o Norte, nós temos despacho entre 667 e 730 megawatts médios, com valor esperado de 722,3. Para o Sim, então, nós temos cenários variando de 3.475,6 até 3.935,6 megawatts médios, valor esperado de 3.577,9. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nesse PMO de fevereiro, nós estamos indicando o despacho ou não pelo modelo Decomp para a semana compreendida entre os dias 5 e 11 de abril de 2025. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz Arremelo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi de cerca de R$ 60 para o Sudeste e Centro-Oeste e cerca de R$ 50 no Nordeste, valores inferiores aos CVUs para todas essas usinas, como mostra a tabela aqui do slide. Fechando os resultados, nós trazemos um resumo do despacho térmico para a primeira semana por modalidade, patamar de carga e usina. E essas tabelas ficam para referência posterior e serão exibidas integralmente no nosso relatório, que será publicado ao longo do dia. Nesse slide, nós temos os despachos térmicos para o Sudeste, Centro-Oeste e para o Sul, com o detalhamento dos valores apresentados anteriormente. E nesse slide, nós temos o despacho para o Nordeste e Norte, também com o mesmo detalhamento. Para fechar a apresentação, nós temos algumas informações adicionais. Primeiro, um reforço das datas mostradas na apresentação de ontem, lembrando que tipicamente às quintas-feiras à noite nós fazemos a publicação do deck preliminar do Decomp, com divulgação dos resultados oficiais às sextas-feiras. Temos no Sintegra, nosso fórum, na área de programação mensal, por onde recebemos dúvidas e questionamentos sobre esse deck preliminar entre as 9 e 12 horas da sexta-feira. Então, com isso, nós já fizemos a publicação do deck preliminar no Sintegra na noite de ontem, e o fórum se encontra aberto para dúvidas e questionamentos relacionados a ele até as 12 horas de hoje. Na parte superior do slide, nós deixamos um link para facilitar o acesso ao fórum, e em caso de problemas de acesso, nós ficamos à disposição no nosso e-mail do PMO. Para fechar, nós reforçamos aqui os nossos meios de comunicação oficiais. Ficamos à disposição para contato através do e-mail do PMO, que é pmo@ins.org.br.
dúvidas relacionadas ao envio de insumos para o PMO e revisões, além de pedidos de acesso ao web PMO, devem ser enviados diretamente por esse e-mail para o nosso rápido atendimento. As demais demandas e dúvidas adicionais podem ser encaminhadas diretamente para a nossa central de atendimento no Sintegre, e no YouTube temos todo o histórico de gravações das reuniões do PMO disponível para consulta. Dessa forma, eu concluo aqui minha apresentação de hoje sobre os resultados do Decomp. Agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra à Daniele e fico à disposição para responder quaisquer dúvidas que tenham surgido durante a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigada, João, pela apresentação, e vamos agora para o último intervalo para avaliarmos os questionamentos dos participantes antes do encerramento da reunião. Até breve. Olá, voltamos na segundo dia da reunião do PMO de fevereiro. Para finalizar os trabalhos, eu vou compartilhar a tela para apresentar o caminho da publicação da minuta da ata. Só um segundo. É, este documento, aqui, deixa eu passar aqui isso. O caminho da publicação da minuta da ata dessa reunião do PMO se encontra já disponível para as contribuições, que elas possam ser realizadas para a gente publicar a versão final da ata, nesse link aqui, que pode ser acessado Daniele, nesse produto. Olá? você não compartilhou. Não? Não, não. Opa, desculpa. Faltou apertar aqui. Desculpa. Obrigada, João. Agora sim. É, compartilhando aqui a tela. Nós mostramos aqui um QR Code e o caminho do produto no Sintegra, onde pode ser acessada a ata das reuniões do PMO. Esse documento já se encontra disponível para contribuições, que devem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br até às 11h30 de hoje. Lembrando que todas as apresentações realizadas nos 2 dias do PMO serão publicadas hoje, né, como já falei anteriormente, o João também fez esse lembrete, e também o vídeo da reunião ficará disponível no canal do ONS do YouTube. Finalizo aqui, então, o compartilhamento da ata, do local onde está publicada aqui a ata. Podemos aguardar aqui, então, essas contribuições de texto, ao texto da ata, para esse e-mail do PMO. Bem, com a disponibilização da ata da reunião e as perguntas respondidas, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Eu agradeço a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também as equipes do ONS, CCE e Vox, pela realização deste evento. Assim, antes de encerrar essa reunião, eu lembro a todos que na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 7 de fevereiro, às 15 horas, retornamos com as reuniões da programação, onde traremos as atualizações da revisão semanal do PMO. Por fim, aproveito a oportunidade novamente para desejar um ótimo 2025 a todos. Nos vemos no próximo PMO.